Bem-vindos ao Tech Podcast, um projeto do Sindinfo, representante da indústria de tecnologia do Estado de Minas Gerais, para o qual convidamos os C-Levels das maiores empresas de tecnologia do Estado para compartilhar aqui a sua trajetória, experiências de mercado, processos de gestão e visão de futuro. Eu sou Inácia Soares, jornalista, e atuo na cobertura do setor de negócios há 24 anos. E mesmo já tendo entrevistado milhares de empresários, gestores e especialistas, eu continuo, de olho, como uma curiosa do mundo empreendedor e sempre querendo a minha próxima e boa entrevista. No episódio de hoje eu vou começar com Leonardo Barros. Leonardo, pessoal, ele é CEO da Tangerino, empresa pioneira em controle de ponto digital no Brasil. Ele também é presidente da Framework Group, composto aí pela Framework Digital, pela Tangerino, Argos e Portal dos Vendedores. Leonardo, muitas tarefas para um homem só. Seja muito bem-vindo a este espaço de voz e ideias criado pelo Sindinfo para impulsionar o nosso mercado e, claro, também inspirar os nossos líderes. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Realmente é um trabalho aí que a gente, de empreendedorismo, que eu faço há muito tempo e estou aqui para compartilhar. Agradecer muito o convite, já conheço a história do Sindinfo há muito tempo, já estou da área de computação, tenho uma empresa de tecnologia, acompanho já há muito tempo e eu acho que hoje é um momento muito legal para a gente conhecer um pouquinho mais do Tangerino, da vida do empreendedor, e eu acho que essa junção, né, Sindinfo, empresas, empreendedorismo, tem tudo a ver aí com o nosso papo, com o mundo atual, dessas mudanças todas, né? Com certeza, Leonardo, e o Sindinfo está fazendo um papel muito bom de agregar esse grupo, né, das empresas de tecnologia, colocando todo mundo para conversar nesse canal, que é o nosso podcast, porque é uma oportunidade que a gente tem de reunir as ideias de vocês que são empreendedores, que passam aí os seus perrengues para levar os negócios para frente, mas que também nos últimos anos, então, tem comemorado muitas vitórias e a gente também fala sobre elas aqui. Leonardo, você falou aí que faz muito tempo que você trabalha nesse setor. Esse muito tempo são quantos anos? Eu formei em 2000, eu sou formado em computação, eu formei em 2000, no ano 2000. Comecei a minha jornada de empreendedorismo em 2007, com a minha primeira empresa, que é a Framework Digital. É uma empresa focada em transformação digital em grandes empresas. Então, a gente leva essa inovação, essa transformação digital para grandes corporações no Brasil inteiro. Essa foi a minha primeira iniciativa aí de empreendedorismo. E acho que depois disso, a ideia, né, de empreender, criar produtos digitais, ela me pegou e eu fui criando produtos, tentando criar outros negócios. E aí acho que fui aprendendo muito. Hoje você colocou lá, hoje eu tenho 4 empresas, mas várias empresas também eu criei, umas deram certo, outras não, e acho que foi muito aprendizado durante esse caminho, mas eu comecei mesmo essa jornada em 2007. Legal, o que é bastante tempo, inclusive uma forma assim bem pioneira, a gente pode dizer, para falar da expressão transformação digital, porque lá em 2007, quando você criou a Framework, isso ainda não era muito falado, né? As empresas não estavam tão preocupadas com a avalanche de mudanças que chegou alguns anos depois. Como é que você levou para o mercado essa ideia da Framework? Realmente, acho que foi começando a construir essa ideia assim, essa necessidade, né, no mercado. Em 2007, quando a gente começou, tinha muito aquele conceito de uma empresa, ela queria fazer, na verdade, ela tinha uma ideia, queria fazer um projeto e contratava outras empresas para desenvolver aquele projeto. Mas a tecnologia ela era muito vista como custo das empresas, né? E hoje em dia ela é vista como operação, carro-chefe da empresa de transformação para trazer ela em outros canais digitais, ela transformar os processos internos. E aí a gente teve essa migração, né, das empresas verem a tecnologia não como custo, mas como núcleo principal de investimento da empresa para ela se manter com boa performance, com atratividade e principalmente agilidade nesse mundo que cada vez muda mais rápido, né? Virou diferencial de crescimento e de sobrevivência, né? Antigamente era, vamos fazer porque é um diferencial, é legal, é uma inovação. Hoje não, hoje é
é necessário. Hoje você ou vai para as tecnologias, se transforma digitalmente, ou você fica para trás e o concorrente seu avança e você acaba perdendo espaço. Então, mudou essa questão de ser legal, ser inovador para ser necessário. Olha, interessante a gente começar esse papo pelo framework, porque muita gente acha que a Tangerino foi a sua primeira empresa e não foi, né? A Tangerino, ela veio depois. Quando eu comecei, né, a trabalhar, eu trabalhava com desenvolvimento de software, então criar framework para prestar serviço de desenvolvimento foi meio natural. Eu e meu sócio, a gente teve essa primeira experiência de criar empresa, inclusive não foi no Brasil, a gente criou a framework em Londres, uma empresa já pensando em ser internacional. A gente tinha um produto para distribuição de conteúdo via celular na Inglaterra, na Austrália, nos Estados Unidos. Então, pensando já em toda essa transformação que poderia vir, já pegando uma onda bem legal, né, de empresas internacionais. E com isso, eu acho que veio essas ideias que a gente depois trouxe para o Tangerino, de criar produtos escaláveis, né, produtos que hoje rodam na internet, SaaS, que a gente, não sei se o pessoal é um conceito muito comum para todos, né, uma empresa SaaS, que é um software as a service. Você vende, em vez de você vender um produto ou vender um software que o cliente compra e instala na máquina, ele compra, na verdade, o uso do software. Ele vai pagar uma mensalidade, vai pagar para poder usar. E eu acho que esse conceito de não ter mais propriedade, mas pagar por uso, né? Acho que não só no software, mas na sociedade como um todo veio. Está crescendo, né? Está crescendo, mas já é uma realidade, assim, em muitos lugares, né? E aí veio essa ideia, né, de criar produtos, e o Tangerino nasceu com uma demanda que foi inicialmente, não sei se vocês lembram, mas a doméstica, ela teve uma lei de doméstica que ela precisou começar a registrar o ponto. A PEC das domésticas, sim. E aí veio a ideia na época da gente criar. Na época eu fiquei pensando, não vai ter como colocar um relógio de ponto em todas as casas do Brasil. E eu falei, você vai precisar ter alguma solução que ajude nesse processo. E aí veio aquela outra coisa do empreendedor, né? Quando você, às vezes, nasce um produto, nasce uma ideia, você tem uma expectativa, e aí logo no início eu já comecei a reparar que o nicho especial que eu estava focando, que era pessoas que tinham doméstico em casa, não era as pessoas que estavam contratando, que queriam usar o Tangerino, né? Mas eram pequenas e médias empresas que estavam querendo baixar, utilizar. E aí eu acho que a gente foi entendendo cada vez mais do mercado, das dores das empresas, para ir levando aí e criando, né, inovando nessa área de departamento pessoal e RH de pequena e média empresa. Ô, Leonardo, entendendo um pouco melhor esse processo aí de surgimento e até de amadurecimento da Tangerino, você disse que pensou em um público inicialmente e que o mercado comprou a ideia para outros setores que foram exatamente as micro e pequenas empresas. Você tinha previsto isso ou você estava com a ideia fixa ali em atender os patrões, né, quem tinha a sua empregada doméstica, precisava de cumprir a nova legislação? No início, quando vamos falar em 2013, 2014, eu fiz um curso de empreendedorismo e inovação voltado para a criação de produtos digitais. E foi até um curso que eu fiz fora, foi até com auxílio aqui do Sebrae, da FIENG, alguns órgãos aqui de Minas Gerais. Foi um curso lá em Stanford, na Universidade de Stanford, foi muito interessante. A gente fez a modelagem de negócio e a gente tinha uma previsão que esse público, né, da doméstica ia ser um público foco nosso no início do produto. Mas acho que a questão do empreendedorismo ele tem que ser muito versátil e ágil para você ir, que a gente chama aqui de pivotar, né, de você mudar a direção baseado nos aprendizados que você tem durante o dia a dia. Eu acho que a grande lição que eu acho que eu posso dar, ainda mais no início, né, de um produto, de uma empresa, é você ser rápido para entender essas necessidades, as diferenças do que você achou que ia acontecer, mas que realmente na prática está acontecendo, e você ir mudando a direção. E esse foi um ponto. A gente mirou na empregada doméstica, mas quando a gente lançou o produto, a gente via que quem estava baixando era pequena e média empresa, que tinha funcionário externo, que tinha funcionário que estava indo em cliente, e eles não tinham como controlar o ponto, né, desses funcionários, desses colaboradores.
E o Tangerino, ele veio já com essa pegada, já desde o início de bater ponto pelo telefone celular, fazer o reconhecimento facial do funcionário para validar se era ele mesmo, já pegando a geolocalização dele na hora que ele registra o ponto. Então, veio esse conjunto de fatores que a gente foi analisando, né, mercado, quem estava baixando, feedback de clientes, e a gente foi mirando o produto e aí foi identificando rapidamente que o público era pequena e média empresa. E aí acho que é entender isso, puxar mais ainda os clientes para o seu lado, conversar com eles, entender o que a gente poderia ajudar mais ainda eles. E aí ele foi meio que guiando o nosso desenvolvimento da empresa, né? Quando eu falo assim, às vezes as pessoas de tecnologia às vezes focam muito no produto, mas eu acho que você tem que pensar num negócio, né? Então, como que a gente ia chegar nos clientes, os canais que a gente ia conseguir contato com eles, o que o produto precisava ter para atender eles no dia a dia, qual que era o atendimento que eles mais usavam, se era por e-mail, se era chat, se era telefone. Então, acho que é entender toda essa dinâmica para que a empresa, acho que o principal ali de qualquer empresa, produto, é atender uma dor dos clientes, né? Então, é focar muito no cliente, entender o que ele está precisando. Mas então foi pelos downloads que você percebeu que havia um outro público interessado no seu produto ali? Foi. O pessoal fazia o download, entrava na solução, cadastrava como usuário e começava a usar. A gente até hoje tem, né, um processo de 14 dias gratuitos. Então, os clientes entravam, começavam a usar, a gente ligava, conversava, entendia qual que era o objetivo deles para usar o Tangerino. No início, acho que você tem que conectar muito, né, com o seu público. E a gente começou a reparar que quem estava cadastrando, quem estava fazendo o seu registro de ponto, eram essas empresas que tinham esse tipo de funcionário. E aí acho que foi o início desse processo nosso. Existe também uma demanda que a gente vê algumas empresas recorrendo a ela, que é a possibilidade de observar o seu cliente consumindo o seu produto ou o seu serviço. No seu caso, a plataforma Ser Digital vou te dar um tipo de apreensão de informações, né, de detalhamento, mas não te dá o completo, que seria ver com seus olhos o cliente usando o seu produto. Você já fez essa experiência de ficar ali em empresas de clientes, observando e vendo como que as pessoas interagem com o software, com a plataforma? Já fiz, eu acho isso muito rico. Eu já pedi para cliente, às vezes os clientes ficavam, no início eles ficavam assim, mas você vai vir cá, a gente vai conversar, e eu falo assim, não, eu quero que você use o produto e vou ficar aqui observando. Tem muita ferramenta hoje para poder analisar, mas esses insights que você vai no cliente, fica do lado dele, olhando, realmente, às vezes, a dificuldade que ele vai ter, onde que ele clica várias vezes, que a gente poderia melhorar. Não só no Tangerino, mas eu acho que vários produtos, né, que a gente foi até criando na Framework, eu acho que você tá ali entendendo o dia a dia, você corta muito caminho, né, porque às vezes você faz um negócio que tem lá, dá 3, 4 cliques, e é um processo muito usado na empresa, e eu acho que esse processo de você tentar encurtar, entender ali a jornada do cliente, que hoje em dia fala-se muito, né, entenda a jornada de uso, a experiência de utilização do produto, e quem usa o produto é o cliente final. Então, você tem que realmente entender todos os pontos, né, que ele está tendo de facilidade, de dificuldade, para melhorar. Então, eu fazia bastante isso. Hoje acaba que a gente faz menos, mas a gente faz hoje, o que a gente coloca? Tem um processo que chama Design Session, que é usado. Então, a gente, quando vai fazer uma solução nova, fazer uma mudança no produto, a gente chama alguns clientes e a gente faz ali uma tarde de debate, eles vão usando, eles vão testando a solução, aí eles vão dando insights do que está sendo legal para a gente remodelar o produto antes da gente realmente fazer ele. Então, a gente faz protótipo, faz toda a jornada de uso, valida com alguns clientes para depois fazer. Então, é realmente construir as coisas a 4 mãos. Como é que você monta esse grupo aí de teste? Hoje a gente tem alguns canais, a gente criou grupos, né, de clientes, que a gente sabe que tem clientes muito engajados, né, com o produto, a gente convida, aí tem muita empresa que participa, e aí a gente chama, aí muitos deles eles querem realmente participar, porque eles vão ter o uso da solução primeiro, eles vão poder ajudar no desenvolvimento
daquele modo, daquele produto novo que está sendo feito. Então, a gente tem esse canal, né, aberto com os nossos clientes para trazer eles junto aí na criação dos nossos próximos passos do produto. Mas, Leonardo, e o novato cru de tudo? Mas e o novato cru de tudo, que nunca mexeu na Tangerino, no seu software? E aí, você não chama ele para esse grupo, não? Hoje, qual que é o processo que tem esses usuários crus, né? Tipo assim, o cara começou. A gente tem hoje um processo, quando a pessoa contrata o Tangerino, a gente tem um processo que a gente chama aqui de onboarding, que é a pessoa ter um analista para ele, fazendo treinamentos, acompanhando o uso dele. A gente tem métricas de medição de ativação, o cara tem que usar tal funcionalidade, tem que usar tal iniciativa no produto, ele tem que cadastrar funcionários, bater ponto. Então, esse analista, ele acompanha basicamente esse primeiro mês do nosso cliente, bem próximo, para garantir que o entendimento e o uso da solução vai ser bem feito. Porque eu acho que um cliente que ele entende bem e ele consegue extrair valor do seu produto, vai ser um cliente mais satisfeito e vai ser um cliente que vai ser mais difícil de sair ou abandonar o produto por não ter entendido, não ter usado da maneira correta e não ter adaptado. Então, a gente faz essa imersão inicial. E aí a gente já faz toda a conexão, chama o cliente para participar desses grupos. Nem todo mundo, às vezes, acaba no início participando, mas a gente sempre promove, né, esse engajamento do cliente com o nosso atendimento, com o nosso time. Deixa eu voltar um pouquinho aqui no nosso raciocínio, na nossa cronologia. A gente já está avançando aqui para os serviços das suas empresas, mas eu quero voltar lá na ciência da computação, quando você estudou. Havia muitos colegas seus, você percebia o interesse de outros de também montar o próprio negócio, ou você era assim um ponto fora da curva ali dentro da sala de aula? Eu acho que nesse ponto eu era um pouco fora da curva. Minha sala tinha muita pessoa que queria ser desenvolvedor, queria trabalhar na área de tecnologia, mas eu lembro que eram poucas pessoas que gostariam realmente de empreender, ter uma empresa. Então, eu acho que de uma forma geral, acho que hoje em dia as pessoas veem mais essa possibilidade, mas lá na época eu acho que ainda era mais fechado esse caminho, né? Tipo assim, vou criar uma empresa, vou empreender. Eu acho que hoje em dia acaba tendo mais caminhos, mais meios, né, para uma pessoa empreender do que antigamente tinha. Nesse conceito, né, de startup, de investimento anjo para criar uma ideia, então não tinha muito bem esse mercado estabelecido. Então, quem era empreendedor, ele tinha que fazer tudo do zero, bem raiz, que a gente fala, né? Com investimento próprio, não tinha esses meios que hoje em dia acaba facilitando esse processo. Verdade, Leonardo. E em função disso, como não havia assim um conhecimento sobre ser viável, uma pessoa que nunca fez aquilo, né, que não tem proximidade com o mundo empresarial, dar conta de ter o próprio negócio, em função disso eu te pergunto, você teve inspiração dentro de casa ou, de novo, na sua família você foi exceção? Fui exceção. Na minha família não tem ninguém que tem empresa. Meus pais, eles são professores. O meu pai é professor de educação física e minha mãe era professora de artes. Então, tive excelentes exemplos, mas não de empreender e criar empresas. Eles tinham empregos formais, então, né? Empregos formais. Eles eram professor do Estado. Ou seja, uma vida mais tranquila ali, mais previsível. Quando você falou dessa ideia de ter o próprio negócio, como é que era? Professor não é tão tranquilo no Brasil, não, mas não paga bem, mas é aquela coisa que fica lá estacionado, mas pelo menos tem a vaga dele, né? Demissão no serviço público são coisas mais raras. Então a pessoa vislumbra o longo prazo. Quando você trouxe para dentro de casa essa ideia de que não vou arrumar emprego, pai e mãe, eu vou ter o meu negócio, foi receptivo? Eles te deram apoio? Foi muito receptivo. Acho que eu sempre tive muito apoio em casa, desde sempre. Para fazer, acho que todas as ideias loucas que eu tive, eles sempre me apoiaram muito. Eu acho que isso também foi um ponto importante de quando você tem sempre apoio para fazer as suas coisas, você acaba sendo mais arriscando, né, alguns processos, algumas iniciativas. Então, isso eu sempre tive bastante em casa. Mas é aquele processo, né, de empreender no início não é fácil. Você, basicamente, tem que trabalhar ali para pagar o próximo mês, você tem que investir muito do tempo e dinheiro seu, né?
E acaba que a tecnologia sempre foi uma área que pagava bem, né? Então, assim, a gente sempre ficava com aquela dúvida. Estou trabalhando aqui, podia estar, talvez, trabalhando para outros e ganhando mais. Mas eu acho que quando você tem aquela vontade de realmente criar uma empresa, criar uma operação, de fazer isso acontecer, a realização, ela... Pelo menos eu sempre tive isso muito forte, né? De criar uma empresa, de criar um produto, empreender. Então, acho que teve um esforço muito, muito forte no início, mas é uma coisa que o dia a dia eu também gostava. Acho que esse ponto também é muito importante, de você saber que você quer alcançar um objetivo, mas que o dia a dia você goste, né, de fazer. Então, eu sempre gostei, acho que esses desafios sempre me motivaram muito, as dificuldades também, então eu sempre gostei bastante. Às vezes tinha aquele ponto ali que você via, pô, tem um amigo que está com um emprego muito bom, mas eu acho que quando você tem esse foco, né? E você estava lá ralando sábado, domingo e feriado? Ralava. Acho que desde sempre eu ralei muito sábado, domingo. A gente, no início, eu acho que quando você está mais novo, você tem muita energia e às vezes você falta, às vezes não, né? Você falta uma melhor estratégia, né? Para alcançar os objetivos. E aí eu lembro que a gente criava muitas coisas. Então a gente criou a Framework, eu criei um centro de treinamento de tecnologia em BH, chamava Framework Tecnologia. A gente treinou mais de 2.000 pessoas em Java, .NET, desenvolvimento mobile. Foi um centro de treinamento aqui em Belo Horizonte famoso. E acabou porque o setor está precisando tanto de profissionais, volta com ele. Hoje já está precisando voltar. Mas acho que é questão do foco também, né? A gente começou a criar a empresa, desenvolvimento, aí tem o estilo de treinamento, aí começou o Tangerino também a desenvolver um produto. Na época, o treinamento presencial era o forte, então a gente tinha um treinamento presencial, a gente tinha um treinamento, dava curso sábado, dava curso de noite, então era bem puxado, mas aí depois começou a vir também a questão dos cursos online, né? E aí a gente viu que ou a gente mudava o nosso foco para desenvolver cursos online, mudava realmente o nosso foco, ou a gente acaba aqui ficar meio para trás com essa oferta de curso só presencial. Então, foi também um ponto também que a gente teve que fazer escolhas, né, de como que a gente ia avançar. Eu acho que é esse ponto, você vai tendo mudanças tanto no mercado quanto na sua vida também, e você tem que fazer escolhas. Eu acho que quando você é novo, você acaba tendo muita energia, tocando muitas coisas, mas depois você vai vendo, isso aqui está dando uma performance melhor, eu vou conseguir entregar um resultado melhor, e você vai começando a filtrar um pouquinho aí onde você vai colocar a sua energia, né? Uma saída boa para você ter outros negócios é ter sócios em cada um deles, né? Você tem sócios hoje? Como é que é o seu contrato social? Tenho hoje 2 sócios. O primeiro sócio foi o que começou a operação comigo. A gente começou essa operação lá na Inglaterra, né, igual eu te falei, a gente começou junto. O segundo sócio, ele foi um dos primeiros funcionários da Framework, começou com a gente desenvolvendo e ele foi avançando muito, me ajudando, e a gente foi dando espaço para ele também usar, né, esse lado empreendedor que ele tinha também, né, desde o início, e aí acabou, em alguns anos, ele entrou lá para o quadro societário, e hoje ele me ajuda muito aí no dia a dia. Acho que ter sócios complementares é muito importante. Eu acho que eu já tive outros sócios que não eram tão complementares, eram mais parecidos com o meu perfil. Foi bom também, mas eu acho que quando você encontra sócios que têm o mesmo propósito e você tem complementariedade no perfil, eu acho que funciona muito bem essa junção. Com certeza, na minha opinião, é esse o segredo de uma boa sociedade. Primeiro, alinhamento de valores, né? Vocês têm que estar caminhando para a mesma direção, tem que ter objetivos de vida semelhantes, né? E que o empreendedorismo seja o caminho para vocês trilharem e realizarem isso, mas tem que ter personalidades diferentes, porque isso vai trazer incômodo em algum momento, mas um incômodo que é produtivo, porque vai mostrar uma outra forma de raciocinar, uma outra forma de ver problema, de ver solução, e isso eu não tenho dúvida que agrega. Mas então esses 2 sócios são sócios em tudo, vocês estão
parceiros juntos, os três. Exatamente. A gente começou, o André entrou depois, mas a gente tem parceria em todos os produtos. Tá, então você não tem aquele sócio só de um negócio, não, como é muito comum hoje, você vai abrindo frentes e aí vai tendo sócios específicos para cada uma das frentes. Isso é algo que passa pela sua cabeça quando você pensa em expansão? Sim, sim. O Argos é uma outra empresa que eu tenho, né, que é a Argos Monitoramento, uma empresa de monitoramento veicular focada em limpeza urbana. Hoje, os caminhões de lixo aqui de Belo Horizonte, Nova Lima, Contagem, em outros estados também, são monitorados por essa empresa. E nessa empresa, a gente tem um sócio, e aí a Framework, o grupo, né, ele é sócio de metade e um outro sócio é dono de outra metade. A gente chamou esse sócio porque a gente até, no início, a gente criou o produto, e aí eu acho que não indico fazer dessa forma que a gente fez, né, no Argos, a gente criou o produto e tentou colocar para alguns clientes utilizarem, mas a gente tinha um produto que não tinha ainda uma base de clientes para poder comprovar que funcionava, então a gente teve uma dificuldade para encontrar aí os primeiros clientes. Mas como que seria o caminho adequado? O caminho adequado eu acho que é fazer um estudo de viabilidade, um estudo de mercado, fazer pesquisas, né, que você vai validar se aquele produto seu, qual a persona, né, qual o público-alvo que você vai atingir, como que você vai atingir. Eu acho que você tem que ter um estudo básico, um racional ali. É lógico que você vai encontrar muitos pontos ainda que você vai achar, que você vai planejar e vai ser o contrário, vai ser diferente do que você estava imaginando. Mas eu acho que realmente fazer um business plan, um plano de negócio, fazer um planejamento do público que você vai alcançar, como que você vai fazer isso, né? Fazer já até pesquisar, se eu vender esse produto, já pesquisar com clientes, se isso é realmente uma dor, se compraria aquele produto. São coisas que às vezes as pessoas acabam pela empolgação pulando essas etapas e você pode desenvolver um produto igual a gente fez lá atrás e foi pivotando e foi mudando e conseguir fazer, mas eu acho que o mais correto é você tentar ao máximo traçar esse caminho que você vai percorrer, né? Antes de você realmente gastar tempo, esforço. Eu acho que uma das moedas mais caras do mundo aí nosso é o tempo, né? Então, se você conseguir economizar e ser mais efetivo no caminho que você vai trilhar, é importante. Então, no início, eu acho que até pela minha falta de conhecimento no início, né? Acho que hoje em dia, o Léo de hoje, né, agora com 40 anos, é bem diferente do que começou lá atrás. Então, hoje eu já indico bastante. Todo produto que a gente vai fazer hoje, iniciativas novas, a gente acaba fazendo bem uma análise bem criteriosa ali para começar. Mas quando ainda mais naquela época, não tinha tanto conhecimento, não tinha tanto estudo igual tem hoje, né? Então, a gente acabou fazendo alguns caminhos que talvez não foram mais difíceis, a gente poderia ter feito um caminho não tão tortuoso, né? Igual a Argos eu coloquei, a gente fez o produto, ou seja, a gente gastou tempo, esforço e poderia não ter dado certo, porque a gente encontrou logo de cara uma barreira que era a gente não conseguia vender o produto para os clientes porque não tinha histórico de uso em outros clientes. E aí, o que a gente teve que fazer? E aí, eu acho que foi um outro ponto também, que acaba que o empreendedor ele topa risco, né? Ele aceita muito risco. Aí a gente comprou metade de uma empresa de monitoramento veicular, porque aí a gente tinha o nosso primeiro cliente, né? Que era a própria empresa que a gente comprou, metade dela. Então, a gente acabou tendo que fazer essa manobra, né? essa ação, para poder deslanchar aí esse produto. Mas foi inteligente da parte de vocês. Que bom que vocês tiveram essa ideia a tempo de socorrer aí o destino do produto. Mas então, pelo que você está dizendo, Leonardo, pivotar não é vantagem nenhuma, pivotar não é exercício de humildade, ele pode ser evitado, então, pelas startups. Pode ser evitado. Eu acho que deve ser tentado ser evitado. Você vai conseguir evitar tudo? Não. Então, assim, eu acho que você tem que fazer um planejamento, você tem que tentar fazer um caminho que você vai percorrer, mas vão acontecer com certeza imprevistos, coisas que você não monitorou, coisas que você não previu. Então acho que o segundo ponto super importante é você ser ágil na identificação e na mudança
do rumo que você está tomando, mudança no produto. Então, você ser ágil, até porque você pode ter feito um produto, o mercado hoje muda muito, o próprio tangerino. A gente fez o tangerino com esse foco, o produto foi mudando, a necessidade do nosso cliente também foi mudando. Então, a gente tinha um cliente lá atrás que queria inovar, que queria trazer um controle de ponto digital. Depois a gente viu que o cara queria também controlar atestado médico, ele queria controlar uma admissão já remota do funcionário, ele queria fazer o fechamento da folha de ponto, já mandar para o contador. Então, você vai analisando o seu cliente, qual que é a necessidade dele e também o que vai mudando. Exemplo, a própria pandemia. O trabalho remoto, o trabalho híbrido, era coisas que não era tão usado e, de repente, virou necessidade. Então, a gente teve que mudar o nosso desenvolvimento do produto para focar em coisas que ajudavam a gestão remota. Então, toda a questão de admissão, gestão das férias pelo app, notificação, comunicação que a empresa poderia mandar pelo Tangerino, no app. Então, você também entender essas mudanças, ser rápido, eu acho também é super importante, porque mesmo se você acerta o caminho 100%, daqui a um ano as coisas podem mudar e se você não for ágil o suficiente para se adaptar, o concorrente, o cliente vai mudar. Então, acho que esse ponto você tem que estar sempre atento. Quando a pandemia começou, o seu negócio já estava bem preparado para essas transformações digitais, porque ele já nasceu mesmo dentro de um processo digital, como você contou. Mas durante a pandemia, você precisou fazer alguma outra adaptação no software de controle de ponto? Precisamos. A gente, logo que começou, né, a pandemia, a gente já tinha muita coisa pronta, porque assim, eu acho que o produto já nasceu com esse objetivo, né, de digitalizar e automatizar a área de DP e RH das empresas, mas essa necessidade de ter processo todo remoto, porque antigamente as empresas queriam, vou controlar o ponto pelo telefone celular, mas o funcionário ele vai vir aqui, eu vou fazer o controle, eu vou pegar a carteira de trabalho dele, ele vai poder assinar a folha de ponto, eu vou imprimir aqui, eu vou deixar aqui na sede, ele assina um dia a folha de ponto. Então, a gente foi vendo que tinha vários pontos ali que precisava da pessoa estar na sede, que a pandemia mudou isso, né? Então, a gente teve que entender e acelerar muito a mudança no produto para toda essa jornada de admissão ser totalmente remota, a questão das férias, a folha de ponto agora, a gente foi o primeiro a lançar a possibilidade dele assinar a folha de ponto totalmente eletrônico, então chegava no app para ele poder assinar no próprio aplicativo a folha de ponto de forma eletrônica ou no e-mail do funcionário. Então a gente foi vendo essas mudanças e tendo que acelerar mesmo também para a gente atender melhor ainda nosso público, nosso cliente. Leonardo, conhecendo clientes como nós conhecemos, a gente sabe que eles são apavorados, né? Surgiu a necessidade, ele quer a solução para amanhã. Então a pandemia foi todo mundo de surpresa, né? Como é que você lidou com isso, assim? Porque os clientes começaram a pedir, Leonardo, eu preciso disso para amanhã. Quanto tempo você ganhou com eles de frente para fazer essas mudanças na programação do software, para passar a contemplar essas demandas novas, de trabalhar aí com a equipe à distância, de controles totalmente digitais? Quanto tempo você levou para entregar esse produto novo já ajustado para a pandemia? Boa pergunta. A gente teve muito cliente que ligou realmente precisando dessa nossa ajuda para ele conseguir ter uma gestão da operação dele remota. Então, realmente foi uma necessidade que surgiu muito rápido e são coisas necessárias, né, para o cliente poder continuar a operação. E a gente também teve muito... Porque são legais, né? Você trabalha numa área que é de legalidade, tem que comprovar o trabalho daquele profissional para fins de pagamento e de registro, né? Tem todo um processo legal, portarias do Ministério do Trabalho que a gente tem que cumprir para ser 100% aceito, né? Então, nesse processo a gente é muito cobrado, né, de forma correta pelos clientes e se adaptar também às novas portarias que vão surgindo, né? Na pandemia surgiu muita coisa nova, né, muita mudança, a gente teve que se adaptando.
Então, a gente teve tanta demanda de cliente que já estava e precisava ter essa adaptação, e a gente teve muita demanda de novos clientes, então a gente cresceu aí quase, só durante aquele início da pandemia, a gente cresceu quase 63% do nosso crescimento como empresa, de base de clientes, controle de pontos que a gente estava fazendo. Então, teve um crescimento muito forte. Então, a gente teve tanto demanda de cliente, também demanda de empresas que não tinham, né, esse controle de ponto versátil, igual o Tangerino era um controle de ponto antigo, que não tinha essas possibilidades de controlar híbrido ou remoto. E aí a gente viu claramente como é que foi mais difícil para as empresas que não tinham já se tentado atualizar alguns processos, que estavam lá mais parados no tempo e, de repente, durante a pandemia, teve que entrar com um processo todo novo, digital, do que empresas que já estavam já anteriormente já tentando se atualizar, se modernizar, né? Então, a gente viu claramente que as empresas que já estavam com esse processo foi muito simples, foi bem menos traumático do que empresas que tiveram que startar esse processo já com todo mundo em casa, todo mundo remoto. A gente levou, acho que os 2 primeiros meses aí de muito trabalho, a gente teve que aumentar o nosso time de produto durante essa época, a gente contratou bastante, a gente levou aí uns 2 meses para adaptar para essa pandemia aí, a gente ter o básico, né? Acho que nunca você acaba, né? Acho que o produto ele vai mudando e vai se adaptando, mas essa parte inicial aí que a gente se propôs a fazer, acho que nos 2 primeiros meses a gente já entregou para os clientes. Ah, bacana. Foi ligeiramente rápido, eu diria, dentro da complexidade que você precisava lidar e precisava interpretar para conseguir levar uma solução nova. Leonardo, eu quero voltar num ponto agora, que é uma parte da sua capacitação ter sido feita fora do Brasil. Você citou a Inglaterra, depois também citou Estados Unidos, se não me engano. Quando você desenvolveu a plataforma, né, a solução da Tangerino, você estava em Londres, que você citou. Você foi para lá para estudar, estava lá trabalhando, estava lá passeando e surgiu uma oportunidade. Como é que foi esse contexto de estar fora do Brasil? Quando eu comecei a minha primeira empresa, né, a Framework, eu e meu sócio criamos a empresa em Londres. Então, a gente foi para trabalhar, para montar esse produto de distribuição. No Tangerino, eu fiz um curso de empreendedorismo e inovação na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e lá foi muito focado nesse aprendizado, né, de uma empresa que vende software como serviço pela internet. Então, assim, foi de suma importância, eu acho que foi um divisor de águas aí na minha capacitação, esse curso que eu fiz na Universidade de Stanford, porque ele foi muito voltado para, acho que um modelo de negócio que estava começando no Brasil, que é vender software por assinatura, né? E tinha muito aprendizado lá fora já, no Vale do Silício, na Califórnia, que eu pude entender, conversar com muitas empresas lá, aprender como que eles faziam, e eu acho que isso aí me deu muita ferramenta aí para startar o Tangerino, já 100% digital, voltado para esse mercado aí de venda de assinatura, de software. Então, assim, eu acho que esse curso na Universidade de Stanford foi essencial aí para essa mudança e criação do Tangerino. Legal, Leonardo, eu me confundi aqui. Então, a Tangerina, que foi nos Estados Unidos, e a Framework em Londres, mas eu quero voltar em Londres. Você disse que foi para lá para criar a sua startup. Por que foi para lá? Por que não criá-la aqui? O que tinha lá que não tinha aqui e que te atraiu? Eu acho que no início todo mundo tem aquele sonho, né, de morar fora, e a gente teve uma oportunidade. Eu e meu sócio, a gente foi convidado, a gente tinha uma pessoa que trabalhava lá e precisava fazer um produto, precisava fazer esse produto de entrega de conteúdo via celular, e aqueles celulares antigos ainda, né, smartphones, né, aqueles celulares, aqueles Nokias antigos. E acho que juntou uma oportunidade, a gente também achou muito interessante essa possibilidade de morar fora. Londres era uma cidade que chamava muita atenção nossa, né? E a gente foi. Então, assim, eu acho que foi meio que uma mudança também, de arriscar. A gente tinha aqui no Brasil, trabalhava para outras empresas, então acho que foi uma oportunidade de começo. Depois, acho que a gente teve, em 2009,
uma mudança também grande no nosso foco, que teve aquela crise imobiliária americana, mas que afetou o mundo inteiro, né? Então, acho que outra coisa também do empreendedor é que acaba ele sendo também afetado e tendo que se adaptar às crises, né? E eu acho que crises também foram coisas que me moldou muito o que as empresas se tornaram hoje, né? A gente começou em 2007 na Inglaterra com esse foco internacional. Em 2009 veio a crise americana, pegou o mercado todo. Também veio a questão da criação das lojas, dos aplicativos, né? Então tinha a Google Play, a Apple Store. Então esse produto nosso, além da crise, a questão da imigração na Inglaterra, que em 2009 estava meio fechando, não estava tão bom para estrangeiro lá, a gente viu naquele ponto que a gente precisava mudar o rumo, né? Então em 2009 a gente começou a trabalhar, voltou nossa atenção para o mercado brasileiro, criar produto para construção pesada. Então a gente fez software para obras de grande porte, como portos, rodovias, gasoduto. Inclusive a obra do Mineirão foi com software que a Framework fez, o software de planejamento e acompanhamento da obra, a gente fez. E aí depois teve a outra crise, né? Como eu falo assim, uma crise mais política brasileira, foi a crise que a Lava Jato criou. Na verdade, as empresas criaram, a Lava Jato só identificou, né? E aí a gente teve um mercado totalmente travado, né, de construção pesada no Brasil, ficou muito parado e também gerou aí uma necessidade também da Framework mudar o foco dela também. E aí acho que veio a questão da gente criar produto. Então, assim, eu acho que durante a nossa trajetória também, crises foram acontecendo, a gente teve que se adaptar, e a última aí foi a pandemia, né, que também foi uma crise, a gente soube se adaptar e acabou até crescendo bastante, né, as nossas empresas, pela necessidade de que a tecnologia, a questão do ponto remoto, passou de ser uma inovação e passou a ser, tipo, necessidade urgente de todas as empresas, né? Vamos falar então um pouquinho agora sobre indicadores, porque eu quero entender nos seus negócios, que são da área de tecnologia, quais são os indicadores que você considera mais importantes, aqueles que você tem que acompanhar diariamente, que você não abre mão de estar ali pegando o BI, olhando ali no seu celular, no seu computador, ou de repente tendo até aqueles painéis que alguns empresários colocam eletrônicos bem na frente, lá na sala, para ir monitorando ao longo do dia. O que é importante nos seus negócios? Legal. E eu sou muito ficcionado com isso. Então, assim, eu devo ter aqui uns 20 dashboards aqui que eu vou analisando tudo. Eu gosto de pegar muita correlação de indicadores, mas realmente tem aqueles que são super importantes para a gente monitorar sempre e são pontos cruciais aí no crescimento nosso, né? Aí eu vou falar um pouco de uma sopa de letrinhas aqui para vocês. O faturamento mensal de assinaturas, então hoje o pessoal chama muito de MRR, é uma sigla inglesa, uma sigla de uma palavra americana, mas que significa o valor recorrente das suas assinaturas mensais. Então é quanto que você recebe mensalmente dos seus clientes. Isso a gente monitora mês a mês e vai vendo aí o ganho de MRR mês contra mês. Outro índice importante também que as startups monitoram é o churn. O que é o churn? É a taxa de clientes que deixa a sua base em relação à taxa de clientes que você tem no total. Então, exemplo, aqui no Tangerina a gente tem lá 1,5% de churn, ou seja, a nossa base, todo mês, 1,5% da base acaba deixando uma solução por algum motivo. E a empresa pode ter fechado, a empresa pode ter cortado o custo, ela pode ter demitido os funcionários. Então, você vai analisar as suas taxas, os motivos, mas 1,5% é muito saudável. Então, você tem hoje até estatísticas do mercado que falam, startups desse nicho, eles vão ter uma taxa de churn de até 3% é saudável. 4% é saudável. Então, a gente tem hoje 1,5%, ou seja, a gente está indo bem e a gente consegue monitorar.
se determinado mês essa taxa aumentou, por quê. Então, a gente monitora. Ô, Leonardo, só um minutinho antes, deixa eu te passar para o próximo indicador. Porque, assim, fica muito científico você olhar só o número, mas também fica muito asséptico, né? Você não sabe exatamente o motivo. Você, por acaso, pega o telefone e liga para alguém que saiu, que deixou de assinar o seu serviço, assim, para entender um pouco mais, ou você se contenta com o levantamento dos porquês formais que são feitos eletronicamente em geral? Eu acho que todo número, todo indicador, ele é um parâmetro para você ter uma impressão geral. Então, o indicador do churn, 1,5%, é um indicador que está controlado o meu índice de saída da base. Então, eu acho que todo indicador, igual você falou assim, eles são pontos que, se você analisar só o número sem ter uma correlação, acho que você pode errar ali nessa sua análise. E eu já fiz muito isso, de eu quero pegar cinco clientes que deixaram a nossa base, e todo mês eu ligava para 5 pessoas que deixaram o Tangerino. E aí eu ligava, falava assim, eu vi que você saiu, por que você pode se importa em conversar comigo? Eu sou o fundador do Tangerino, queria entender. E eu sempre via assim, muita disponibilidade das pessoas de falar o motivo, de às vezes explicar, estou sem depósito disso, por causa daquilo outro, esse ponto para mim é importante. Então, o índice, ele é um farol, né, que você vai olhar e falar assim, beleza, está controlado, está indo bem. Mas eu acho super importante, às vezes, você mergulhar e contextualizar, né? Entender por que realmente aconteceu. Então, eu faço muito isso, de ter meus indicadores, eu consigo entender como é que está funcionando, mas eu acho que essa análise aí, hoje eu não consigo fazer com todos, né? Acaba tendo um volume muito grande de clientes na nossa base, mas eu continuo fazendo essa imersão aí com alguns clientes todo mês. Excelente, porque senão você perde o contato com a realidade, viu, Leonardo? É bom demais você manter essa rotina. Vamos então para o próximo indicador? O próximo indicador é o CAC, é CAC, é o custo de aquisição do meu cliente. Quanto que a empresa está... Porque assim, a gente tem lá uma média hoje no Tangerino tem uma média de 400 novos clientes todo mês. Então, eu tenho um gasto que eu tenho de marketing, eu tenho um gasto comercial. Então, eu tenho que saber quanto que eu estou gastando de anúncio, de propaganda, com a equipe de marketing, com a equipe comercial que vai atender esse cliente. Então, eu tenho que saber quanto que eu estou gastando por cliente para atrair ele para a nossa base. Legal. Então, exemplo, eu vou gastar lá um número fictício, R$1.000 para atrair o meu cliente. Então, se eu atraio 300 clientes, eu vou ter um gasto com marketing comercial somando, eu vou dividir pelo número de clientes que eu consegui no mês, eu vou ter um custo aqui de R$1.000 por cliente. Aí eu tenho que entender quanto que esse cliente ele retorna para a empresa, né? Então eu tenho na média que cada cliente para mim, ele fica aqui tantos meses, ele tem um ticket médio que eu cobro dele por mês de X reais. Então, eu tenho que cada cliente me retorna, ele me dá um valor aí de R$10.000, por exemplo, em média. Então, eu vou ter um percentual de 10% que o meu custo equivale ao meu lucro, né, o que eu recebo de cada cliente. E aí você monitora se o seu custo de aquisição do seu cliente está saudável em relação a quanto que você gasta. Então, eu vejo muita empresa, às vezes, gastando muito para trazer cliente e não medindo o quanto que ele realmente traz de lucro para a empresa. Então, você tem que estar sempre equilibrado. Se o que você está gastando para trazer o cliente, ele está retornando um valor significativo para essa conta ficar fechada. Então, o CAC, né, que é o custo de aquisição do cliente, ele é importante a gente analisar mês a mês. E um outro, para finalizar assim, os mais chaves, né, chama LTV. É o retorno, chama Lifetime Value. É o retorno que o cliente me traz. Então, se eu tenho lá um ticket médio de R$100, ele fica 20 meses, eu vou multiplicar 20 meses pelo meu ticket, eu sei quanto, em média, cada cliente acaba trazendo de faturamento para o Tangerino, né? Então, eu acho que você monitorar
taxa de entrada, churn, custo de aquisição do cliente, você vai sondar, você vai ter uma análise se a empresa está com uma operação lucrativa, sustentável, né? Que você tem uma operação legal na empresa de atração e manutenção de clientes. E aí, é igual você colocou, são pontos que a gente coloca, mas são indicadores, né? Eu acho que nada mais rico do que você entender, descer lá na operação e entender os motivos que estão acontecendo aqui. Legal. No LTV, você está falando, eu estou aqui pensando, né, que deve ter aquele momento em que acende uma linha amarela no nome de alguns clientes que são mais exigentes, que pedem mais coisa, que dão mais trabalho para a sua equipe de manutenção, de suporte. Aí chega um momento que o LTV dele está muito elevado, não interessa, por exemplo, renovar com esse cliente? Chega a ter esse tipo de análise? Chega a ter uma análise, não de renovação, mas às vezes a gente pega lá um perfil de... Imagina que a gente começa a monitorar que tem um perfil de cliente num setor específico que ele acaba dando mais problema porque a operação dele talvez não encaixa muito com a nossa e o que ele traz de lucro acaba sendo baixo em relação ao custo que a gente traz ele. Mas aí o que você faz? Você toma alguma atitude? A gente toma, né? Normalmente eu não sou de falar que eu não quero aquele cliente. Eu sou da escola que o que eu faço para tornar a minha operação legal para aquele cliente, para aquele tipo de cliente. Então, eu acho que tem muito empreendedor que ele tem duas formas, né, que você pode fazer. Então aquele público não é interessante para mim, eu vou parar de tentar trazer ele, vou meio que fechar a porta para ele, porque ele acaba que ele não traz lucro, ele é um cliente que para mim talvez não faça sentido. E eu sou de uma outra linha que beleza, deixa eu entender a jornada desse cara e o que eu faço na minha operação ou na minha aquisição dele, o que eu posso fazer, mudar na minha operação para que aquele nicho de cliente passe a ser sustentável e lucrativo na minha operação. Então, acho que monitorar isso, ele te dá a possibilidade de você tomar ações, né? Porque também eu acho que tem muita empresa que tem lá um painel de dashboard gigante, mas se você tiver só indicadores, não usar eles para tomar decisões, vai ficar só uma televisão lá com indicadores e nada mais, né? Eu acho que isso aí tem que ser usado para guiar a empresa nas tomadas de decisões, nos rumos que você vai tomar. Com certeza, e os números fazem mais ou menos sentido conforme a sua experiência e também a sua sensibilidade para ler cenários e interpretar essas nuances que os números trazem, mas que eles não são assim 100% fidedignos à realidade, porque eles interpretam um lado mais matemático, né, e não às vezes motivação para aquilo que foi feito. Ô, Leonardo, a gente vai caminhar agora mais para o encerramento do nosso podcast e eu não posso deixar de ver com você duas coisas. Eu gostei da sua resposta e quando você disse que não desiste de clientes difíceis, você tenta entender se há algo mais que você pode fazer. Deixa eu trazer esse contexto, então, para a gestão de pessoas, porque muitos empreendedores, muitos gestores e empresários me dizem que o mais difícil no negócio é fazer gestão de pessoas. Você está nesse grupo? Acho que eu posso compartilhar, sim, desse grupo. Eu acho que é gerenciar pessoas, gerenciar egos, expectativas, né, do time. Então, eu acho que hoje eu dedico boa parte do meu tempo para isso e eu acho que essa ação é super importante, porque eu acho que sozinho o empreendedor ele não vai longe, eu acho que tem que ter um time, tem que gerenciar pessoas, tem que trazer talentos. Então, você tem que realmente montar um time que está acreditando naquele objetivo, que está com a mesma visão sua. Então, isso é um trabalho que eu dedico bom tempo, eu acredito 100% nisso que eu estou falando, que se você ter uma gestão boa, uma visão legal, trazer pessoas talentosas, ter um time muito bom, você consegue alcançar grandes passos, grandes realizações. Então, acho que é realmente um ponto que despende muito tempo, né, muita energia, mas também é crucial para o sucesso da empresa. Tá certo. E o que te tira do sério em relação à equipe? Que tipo de erro que você não admite? Tem algum assim nesse nível? Eu acho que mais comprometimento. Eu acho que comprometimento, acho que são coisas que acabam que você contamina, né? Ou então
uma pessoa que não está na mesma vibe do time acaba comprometendo ali a energia geral, né? Eu acho que são pontos aí que a gente monitora e a gente acaba não aceitando muito, porque você vai acabar, às vezes, contaminando todo um time, né, com uma pessoa ali que não está, talvez, no lugar certo, fazendo a coisa certa na empresa certa, né? Talvez em outro lugar ela vai ser mais feliz e vai conseguir entregar o que ela se propõe. Leonardo, tá certo. Última pergunta, hein? Olha só, agora mais voltado para o seu papel de líder mesmo. E também para a sua própria personalidade e seus aprendizados. À medida, Leonardo, que a empresa vai dando certo, claro que a autoconfiança do empreendedor vai aumentando também. Você gosta disso ou você vê algum perigo em ter certeza demais sobre as coisas, que é algo que a autoconfiança acaba colocando na vida da gente? Esse é um ponto legal. Essa pergunta é bem interessante. Eu acho que o tempo, às vezes que você arriscou alguma coisa e deu certo, ele vai gerando mais confiança, acho que é natural, mas igual um ponto que você colocou, né? A confiança cega, ela pode te levar para problemas sérios também, né? Problemas grandes. Então, eu acho que o ponto da maturidade é você conseguir ter esse equilíbrio, né? Ter uma experiência que vai te ajudar a assumir mais riscos, a ter mais autoconfiança para algumas coisas que você vai fazer, mas também ter o senso crítico ali para só na autoconfiança topar alguns riscos que podem dar errado, né? Mas esse é um trabalho que ele fica fazendo quase constantemente, né? De trabalhar esses dois lados para você ter esse meio termo, né? Então tá, você tem um mentor para essas horas em que você está se achando demais, ou você tem um alarme interno que você fala, poxa, deixa eu pisar no freio aqui que eu estou achando que eu sou foda demais? A vida do empreendedor, muitas vezes, ela é solitária. Eu acho que esse é um ponto também que são problemas, são questões que você acaba não tendo tantas pessoas para poder trocar uma informação, pegar um conselho. Então, assim, eu até participo de alguns grupos de empreendedores, eu acho que isso ajuda bem. Tem algumas pessoas do mercado de empreendedores que eu converso mais, mas eu acho que um ponto que eu converso bastante são com meus sócios. Essa questão da gente ter perfis diferentes. Eu sou um perfil bem arrojado e que topa mais risco, e eu já tenho outros sócios que são mais, vamos fazer, cautelosos. Aí eu acho que é bom, às vezes, um vai segurando, outro vai acelerando, e a gente faz esse balanço aí de forma legal. Por isso que eu acho que é essa importância dos sócios ter esses perfis complementares, né? Porque se também tiver só perfil arriscado, a chance de tomar um tombo também é muito grande. Aí também só perfil conservador, você não vai arriscar. Eu acho que quem não arrisca também não consegue fazer grandes realizações aí na vida e na empresa. No seu setor não tem jeito, se não se arriscar, ele fica para trás rapidinho, porque toda hora vai ter alguém querendo se arriscar no seu lugar. Ô Leonardo, aqui, mas para a gente encerrar então, você falou que conversa muito com seus sócios, mas tem aquele amigão, assim, que seja fora do ambiente de negócios, um tio, o pai, um irmão, um vizinho, alguém com quem você converse sobre outros assuntos, também para trabalhar esse lado mais emocional do empreendedor, que muitas vezes é solitário? Tem. Acaba, alguns amigos, né, a gente conversa, inclusive acaba você tendo muito amigo que é empreendedor, né, você acaba entrando nesse mundo aí de empreendedorismo, conversando com outras pessoas, acaba fazendo amizades, e aí a gente me chama, vamos pro barzinho aqui, vamos conversar, vamos botar o assunto em dia, e aí acaba um puxando um problema que está acontecendo, o outro também. Eu acho que isso aí ajuda muito. Trocar, né, essas informações. Aqui em Belo Horizonte tem um ecossistema bem legal de startups, de empresas, então eu acho que essa conversa é muito rica, ainda mais para o empreendedor, que às vezes você fica ali solitário nas decisões do dia a dia. Concordo, compartilhar é muito bom. E às vezes falar em voz alta o seu problema já diminui ele, né, Leonardo? Eu tenho essa experiência na vida. Às vezes a gente fica matutando demais uma coisa. Na hora que você fala em voz alta, você fala, meu Deus, mas é muito menor do que eu imaginava. Já aconteceu isso com você? Exatamente. Não, já várias vezes eu chamo, às vezes, meu sócio, ele não fala nada, mas eu vou falando, conversando,
no final eu já, não, beleza, já entendi aqui, não preciso nem ser, mas virou Uma catarse, né? Uma coisa mais pessoal ali, solitária. exatamente. Pois é. Encerramos então com essa catarse nossa aqui do aprendizado, da evolução, da busca pessoal, do autoconhecimento, que a gente não pode parar nunca. Seja um empreendedor, seja um trabalhador que está aí trabalhando e fazendo a entrega do seu talento por CLT, por carteira assinada, não importa, né? Quem está nos acompanhando agora nesse podcast, o autoconhecimento é muito importante, saber onde você está pisando, mas também saber como você está pisando e o que esperar de você mesmo diante de tantas situações diferentes que a gente vive e que nos desafiam no dia a dia. Leonardo, adorei a nossa conversa, espero que você tenha gostado também. Você sabe que o podcast acaba virando uma prova oral, né? Para ver se você está afinado aí com as coisas que você faz no dia a dia, né? Eu vi, mas foi muito legal a conversa, eu acho que puxamos muito assunto muito interessante, coisas que às vezes a gente conversa pouco, né, sobre essa história, ou esse lado empreendedor. A questão da tecnologia a gente colocou de uma forma bem, bem interessante, eu acho que tá vindo aí, eu acho que quem está escutando, quem tem esse mundo de tecnologia, desenvolvimento, automação, é coisa que já antigamente o pessoal falava assim, isso é coisa do futuro, eu acho que já é presente, então eu acho que cada vez mais o mundo vai mudar, novos empregos, novas formações vão ser criadas, as rotinas que são manuais, elas vão ser automatizadas. Então, eu acho que esse mundo está mudando cada vez mais rápido e as pessoas têm que, acho que esse autoconhecimento, esse buscar algo a mais aí, cada vez vai ser mais necessário, né? Para esse mundo que está sendo colocado aí numa velocidade muito frenética aí, né, para a gente. Com certeza, assustadoramente frenética, tem hora, viu? Essa pandemia, então, mudou tanta coisa que se a gente parar para pensar, a gente vai ficar em suspense, né? Leonardo, olha, mais uma vez eu quero te agradecer pelo tempo, pela sua disposição em abrir seu coração, abrir seu caderninho de anotações que você compartilhou aí, inclusive os 4 indicadores que você acompanha, que eu acho que isso é legal, isso serve de aprendizado para outras empresas, iniciantes ou não, pode ter algum empresário aí até mais experiente que está descuidando de alguns indicadores e ele também serve de alerta para ele esse nosso momento aqui. Olha, mais uma vez, muito obrigada, super sucesso para você em todos os seus negócios e inclusive naqueles que você ainda poderá vir a criar. E até a próxima. Muito obrigado. Fica aqui um convite aí do pessoal conhecer o Tangerino, um controle de ponto digital, 100% aí adaptado a esse mundo de tecnologia, para as empresas de tecnologia de Minas Gerais. Tem teste grátis, é focado em RH e DP, então fica aí meu convite para todo mundo conhecer e testar aí o Tangerino nas empresas de vocês. Com certeza, convite feito, viu, Leonardo? Mais uma vez, muito obrigada. Bom, pessoal, e chegamos então ao encerramento de mais um episódio desta série de podcasts criada pelo Sindinfor para levar até você as ideias e as experiências dos C-Levels das principais empresas do setor de tecnologia aqui em Minas Gerais. Eu agradeço mais uma vez ao Leonardo Barros por ter compartilhado conosco, participado aqui do nosso podcast e de uma forma tão aberta, né? Ele colaborou bastante, eu tenho certeza, com você que está nos assistindo, nos acompanhando. E eu te lembro que você também pode acessar os episódios da série Tech Podcast pela sua plataforma preferida e também pelo IGTV e ainda canal oficial do Sindinfor lá no YouTube. Eu espero que você tenha gostado, que tenha sido útil para você e te lembro também que o Sindinfor você pode acompanhar nas redes sociais e aí você estará bem de perto acompanhando aí as novidades do motor da indústria digital. Eu fico por aqui e você fala comigo pelas redes sociais no perfil Inácia Soares. Até a próxima, pessoal!